Boa noite a todos. Muita paz, muita luz. Que Jesus, nosso divino emissário, possa fazer parte de nossa vida. Ele que é o nosso guia e modelo, nosso mestre maior, nosso irmão, nosso salvador. Que possamos, por uma necessidade espiritual de cada um, absorver a luz excelsa que emana de seu abençoado evangelho, único capaz de propiciar à criatura humana a sua regeneração espiritual. São palavras dele. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não falou ninguém vai. Porque talvez poderia dar a ideia de que existe um atalho por ali ou por acolá. Não, não existe. O caminho é Jesus. Ninguém vem porque ele é o caminho, ele é a porta. No sentido de que todos os ensinos que ele deixou foi um legado espiritual do mundo maior à humanidade. Que é aquele caminho seguro, aquele roteiro iluminado, pavimentado, que ele deixou a fim de que possamos retornar à casa do Pai. Claro que, não obstante nossa limitação intelecto-moral, nosso teto evolutivo, nós possamos levar um pouquinho da nossa luz nesse mundo que teima em permanecer nas sombras. Eis então que quando falamos que estamos comemorando 169 anos do Livro dos Espíritos, e aí não é só o lançamento do Livro dos Espíritos, nós vamos falar sobre isso. E aí nós começamos com essa figura, porque demonstra que nós não estamos ao Deus dará, nós não estamos ao Léo. Napoleão Bonaparte, ele foi um enviado do mundo maior, com um objetivo. Que objetivo, Emerson? Transformar, reformar a sociedade europeia. No entanto, quando ele caiu no poder, inerente a qualquer habitante da Terra, ele passou a se iludir com relação ao poder transitório efêmero. E aí, então, ele fracassou na missão dele. A partir do momento, então, que ele começa a dominar nações, eis que o mundo maior, então, é chamado, se reúne para que surja o Espiritismo. E aí surge a figura do nosso Allan Kardec. No entanto, lá em 31 de março de 1848, começou a acontecer um fenômeno estranho. Lá no condado de Rochester, lá em Hydesville, em Nova York. E qual era esse fenômeno, Emerson? Era uma casa em que começaram a ter barulhos estranhos, aonde ninguém sabia a origem. Arranhadura na porta, batidas no teto, na parede, nas janelas. Ainda que os familiares investigassem o que estava acontecendo, não foi possível saber a causa. Passaram a chamar a vizinhança veio, está acontecendo essa coisa estranha, ninguém sabia o que era, e a causa não foi descoberta. A família do seu John Fox, da Margaret, da Kate, da Leah, e da Margaret também, que tinha com o nome da mãe, eles começaram a descobrir por si só o que era aquilo. E então começaram a conversar então com esses barulhos, em que eles passaram a criar um diálogo, tipo assim, você é um espírito? Sim, uma vez, duas batidas. E as batidas correspondentes aconteciam. Você é homem ou mulher? As batidas correspondentes. Você foi assassinado? Batidas correspondentes. E eles descobriram por esse método que esse espírito que fazia esse barulho, ele tinha sido o homem que era residente naquela casa, que ele foi assassinado e que o corpo dele estava enterrado no subsolo. E claro, depois descobriu-se que na verdade ele estava emparedado, e aí 50 anos depois do fato descobriu-se que era aonde estava realmente o corpo dele. Mas por que esse fenômeno aqui, ele chama-nos atenção, nós de espíritas? Porque esse fenômeno aí, ele é um marco inicial. Ele é considerado como o início do espiritualismo moderno. Quando surge então a codificação e com as obras subsidiárias do espiritismo, a gente descobre que esse fenômeno aí, ele é o início de uma ação coordenada do mundo maior na Terra. Existe um poema psicografado por Chico,
que assevera que Hydesville é a manjedoura do Espiritismo. Aqui começa o início organizado da espiritualidade na Terra. Mas por que organizado? Porque desde que o primeiro homem encarnou na Terra, e aí o homem fala de humanidade, o primeiro ser que encarnou na Terra, já havia relação mundo físico e mundo espiritual. O mundo espiritual nunca deixou de estar conectado com o mundo físico. No entanto, aqui, as portas que estavam se abrindo do mundo maior para o que haveria de vir no futuro da humanidade, que nós vamos desenvolver agora. Eis então que em 1854, ou seja, alguns anos depois, lá na França começou a acontecer uns fenômenos também estranhos, que não eram habituais. Que fenômenos são esses? Os fenômenos que ficaram conhecidos como fenômeno das mesas girantes. Esses fenômenos, então, chamavam a atenção de multidões. Por quê? Porque era mesas que se mexiam. Essas mesas se mexiam, andavam por todo o salão, flutuavam, caíam, quebravam, andavam de uma janela para outra. Então, isso chamou a atenção de forma muito acentuada da população da época. E então, o nosso Allan Kardec, que é o nosso professor Rivail, daqui a pouco nós vamos saber por que passou a se chamar Kardec, ele então, conversando com o seu amigo, o senhor Fortier, ele ficou sabendo desse fenômeno. Só que não tocou muita razão de Kardec. Por quê? Porque Kardec ele era um cientista da época. Ele era químico, ele era físico, ele era astrônomo, ele era anatomista. Então ele era um homem de ciência da época. E ele sabia que fenômenos naturais como eletricidade, magnetismo, poderiam muito bem mover uma cadeira, mover uma mesa. Isso não chamou muita atenção dele. Só que aconteceu um detalhe importante, que um ano depois ele foi convidado a participar de uma reunião mediúnica. E aí ele ficou abismado. Por quê? Porque quando o seu amigo chegou para ele e falou assim, o professor Rivail, ele era um renomado pedagogo da época, né? O professor Rivail, você lembra das mesas que giravam nos salões? Ele sim. Agora o fenômeno tomou outra proporção. Ele, o que foi? Agora você fala com elas, ela responde. Aí o nosso professor Rivail, opa, não, peraí, como é que é a história? Você fala com a mesa, ela responde? Ele sim. Não faz sentido isso. A menos que você prove que a cadeira, que a mesa tem nervo para agir, cérebro para pensar, isso aí tudo não faz o menor sentido. E ele então, venha participar conosco de uma reunião para você ver com seus próprios olhos. E ele então passou a participar de reuniões. E então ele ficou sabendo então que existia vida após a vida. E aí, por que eu falo isso? Porque o Espiritismo ele haveria de modificar tudo no que nós entendíamos como espírito, mundo espiritual. Porque o que Kardec fez? Kardec, com o advento do conhecimento que os espíritos repassavam para ele passou o quê? A tirar todos os escombros deixados ao longo da humanidade. Quer ver um escombro deixado na humanidade com relação ao mundo espiritual que até hoje nós acalentamos? Pergunto para vocês, os espíritos, eles aparecem para a gente mais à noite ou mais de dia? De noite ou de dia? No escuro ou no claro? Pronto, isso é um escombro. Então, assim, quando é de dia, você não tem medo do espírito, mas quando é à noite, se a porta está fechada, você não vai lá porque está escuro. Ah, porque você pode ter um espírito ali. Isso é um escombro que a humanidade foi deixada. Então, muitos escombros deixados. A alma existe ou não existe? Ela é imortal ou não é? Então, todos esses escombros, Kardec tirou, deixando a pureza, o que é realmente as leis do mundo espiritual. Então, quando Kardec começou na conversa, nas mensagens com os espíritos, ele percebeu que existia uma nova lei. Era uma lei que não pertencia ao mundo físico. É uma lei de um outro mundo. Que mundo é esse? O mundo espiritual. Então, Kardec, o quê? Ele não. Isso é uma nova lei, é desconhecida e eu vou me aprofundar nessa nova lei. Quando ele começou, então, a se aprofundar, o que foi que ele percebeu? Ele percebeu que havia informações importantíssimas para o futuro da humanidade. Informações importantes
que haveria de transformar a criatura humana. Mas em que sentido? Das ideias. Porque uma coisa é quando você tem a consciência que você é imortal. Outra coisa é quando você acredita que morreu, acabou. Quer ver um exemplo? Eu vou dar um exemplo. Eu não vim aqui a trabalho, eu vim a passeio. Isso é a ideia de quem? De quem acredita na imortalidade da alma ou de quem acha que morreu, acabou? Olha, a vida é curta, tem que aproveitar da melhor forma possível. Aí eu vivo loucamente. Isso é a ideia de quem acredita que a alma é imortal ou de quem acredita que morreu, acabou? Nós entendemos que a percepção muda totalmente? Porque quando eu acredito que morreu, acabou, me diz o que impede de eu tirar a vida do próximo. Me diga o que impede de eu jogar uma bomba no país vizinho. Quando eu acredito que tem um inferno. E meu filho, então, cometeu um vacilo, desencarna, morre. E como é sofredor para uma mãe achar que o filho está no inferno? E que não há redenção. Percebemos como a percepção muda? Esse foi o entendimento de Kardec. E então aconteceu, ele percebeu que como ali proporcionava, tomava forma de uma doutrina, ou seja, algo que tem princípios, ele teve a ideia de quê? De instruir todo mundo. Isso demonstra o coração abnegado de Kardec. Diferente de muito de nós, que se nós tivéssemos, ou se nós fôssemos detentores de algum conhecimento, a gente guarda para nós. Quem quiser tem que me pagar. Não foi esse o comportamento de Kardec. A dedicação, sua vida, dedicação, seu sacrifício, sua renúncia, ele tinha por princípio o quê? Deixar esse legado para toda a humanidade soubesse. E aí então ele fez o quê? E então questões resolvidas, vai, volta, essa pergunta está errada, não é esse entendimento, volta, reformula, faz, está certo. E aí então ele começou o quê? A forjar o livro dos Espíritos. E aí, em 58, numa revista espírita que Kardec lançava mensalmente, ele percebe que o Espiritismo tem 4 fases. E é interessante a gente saber essas 4 fases, por quê? Porque a gente percebe toda a preocupação, a didática do mundo espiritual no processo da codificação. Olha só, a primeira fase que é o da curiosidade, que foi quem? Hydesville, as mesas girantes. Para quê? Para chamar a atenção das pessoas. Chamou a atenção das pessoas, chamou. Mas quem que a espiritualidade queria chamar a atenção? Era de todo mundo? Não. Era de quem? Dos cientistas. Para que eles comprovassem matematicamente a comprovação do mundo espiritual, a qual entra o nosso professor Rivail. O segundo foi da observação, quando ele entra no período filosófico e daí desenvolve a doutrina. O terceiro é quando ele passa a ser admitido na sociedade. Tanto é que nós estamos como prova desse fator aqui. Ó. Se não existisse esse fator aqui, nós não estaríamos aqui reunidos para saber sobre o Espiritismo. E olha o quarto período, o período de influência sobre a ordem social. É importante? É muito importante. Alguém aqui, antes de conhecer o Espiritismo, já havia ouvido falar sobre reencarnação? Já, não já? De uma forma ou de outra. Por quê? Numa conversa, ó, se tu bater nesse cachorro, tu vai reencarnar como cachorro na próxima existência. Tá errado? Tá. Mas você percebe que a ideia de que você sobrevive ao corpo já é algo magnífico. Muito melhor do que aquelas pessoas que acreditam que não existe vida após a vida. E por que eu uso a expressão vida após a vida? Porque o entendimento que nós temos é que a vida e a morte elas estão no mesmo patamar e não estão. Existe existência física, a morte é a transição para a vida espiritual e não faz sentido nenhum eu usar a expressão vida após a morte. É vida após a vida. Então, quando você
começa a entender que existe uma lei, ação e reação, você começa a pensar 1000 vezes antes de fazer o mal a uma pessoa. Por quê? Porque é a lei de ação e reação. O que você planta, você vai colher. E quando a pessoa não tem a menor consciência disso, que acha que praticando mal, por quê? Porque muitos pensam assim, gente, eu já fiz o mal, eu já estou no inferno mesmo, então para mim tanto faz. E não é assim que funciona a coisa. Tudo que você plantou, você vai colher. Qual é a nossa sorte? É que a justiça divina, ela não caminha separado da misericórdia divina. A justiça divina e a misericórdia caminham de mãos dadas. Essa é a nossa sorte. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se você passar uma vida toda plantando limão, Deus, na sua infinita misericórdia, não vai permitir que você chupe todos os limões. Essa é a nossa sorte. Se não fosse a misericórdia divina, nós nem estaríamos encarnados. Muito de nós nem sequer era para estar encarnado. Por quê? Porque a nossa dívida com Deus está no vermelho faz milênios. Mas, graças a Deus, existe a misericórdia infinita que Ele sempre há de conceder a porta aberta a nós para o novo recomeço. E eis então que da comparação, da fusão, eis que em 18 de abril de 1857 surge o Livro dos Espíritos. Mas aí tem um detalhe importantíssimo, gente. 18 de abril de 1857 não é só o lançamento de um livro. É a materialização da promessa do Cristo. Tem uma promessa do Cristo com relação ao Espiritismo? Tem. Qual é a promessa do Cristo? Se me amardes, guardeis meus mandamentos, e eu irei ao Pai, e rogarei que Ele envie um outro Consolador. Por que outro Consolador? Porque Ele gera um. Para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o humano não pode receber porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. O Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. Mas por que Consolador, Emerson? Porque ele nos explica tudo o que necessitamos saber para acalentar o nosso âmago. Como assim, Emerson? Você abre o Livro dos Espíritos, está lá as informações. Princípios da doutrina espírita. Deixa eu ver se eu melhoro a imagem aqui. Está meio turva. Opa, melhorou. Quais são os princípios da doutrina espírita? Imortalidade da alma. Somos imortais. Nós não somos eternos, porque eterno só Deus, mas somos imortais. Nós possuímos várias existências numa vida, que é a confusão que as pessoas fazem. São várias vidas? Não. Vida é apenas uma a partir do momento que Deus nos cria. E a partir daí, então, nós temos várias existências. Questão 32 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação? Por que estamos aqui? Por que a alma precisa passar pelo processo da encarnação? E os Espíritos respondem: a encarnação tem por objetivo fazer o Espírito chegar à perfeição. Mas, para isso, tem que passar por todas as vicissitudes da existência corporal. É por isso que você sofre? É por isso. O sofrimento não é punição divina. O sofrimento é um mecanismo divino para que você possa crescer. Tá, Emerson, beleza. Mas para quê? Me tornar perfeito. E eles complementam. A encarnação ainda tem um outro objetivo: colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Ou seja, no dia que nos tornarmos perfeitos, aí é que começa a brincadeira com Deus. É quando Deus vai chegar e fala assim: meu filho, venha cá que você vai me auxiliar diretamente na criação. E eu vou fazer o que, Emerson? Você vai governar planetas. Você vai governar sistemas planetários. Você vai governar galáxias. Por isso que o Espiritismo traz uma expressão que não é comum em outras religiões. Somos co-criadores. Deus cria e nós o auxiliamos. Mas eu só auxilio Deus para me tornar perfeito, Emerson? Não.
você tem filho, então você é co-criador. Começando pelo seu destino. Você não percebeu, mas você já está criando sua próxima existência. Você tem um marido difícil para suportar? Você é co-criadora. Em que, Emerson? Desenvolver a paciência, a caridade, a tolerância. Você tem um patrão difícil? É Deus fortalecendo as suas emoções. Porque é simples, gente. Lembrando que lá na frente nós vamos governar planeta. Se eu não consigo suportar meu chefe, como é que eu vou suportar 8 bilhões de pessoas que adoram guerra? Me explica isso. Por isso que o lar é o grande laboratório de almas, onde nós vamos forjando os sentimentos para que um dia em plenitude possamos, na integralidade, auxiliar o Criador no cosmos. A natureza dos espíritos, será que quando eu morrer eu vou deixar de existir? Não, o espírito tem uma natureza, ele existe, ele tem uma forma. As suas relações com os homens, então quer dizer que meu filho, meu pai, minha mãe que se foi, eles continuam em contato comigo? Sim, meu irmão, continua. Porque a relação mundo espiritual e mundo físico nunca cessa, e o amor, ele está acima de tudo, porque o amor é de origem divina. Todos nós estamos conectados com os nossos entes. Eles desencarnaram, tiraram o invólucro do corpo, estão no mundo espiritual, mas de forma alguma eles perderam o contato com todos nós. Você está fazendo alguma coisa no seu afazer e você lembra de algum parente que se foi? Acredite, não é por acaso. É ele ali do lado, dizendo, está tudo bem comigo, estou com você, porque é assim que funciona o universo. As leis morais, o que é leis morais? O que são as leis morais, Emerson? A partir do momento que existe um espírito, Deus o criou, mas Deus não criou só um espírito, ele criou quantos espíritos? Muitos. Assim existe uma relação Deus, eu e o próximo. Nessa relação surgem as leis morais. A vida presente, a vida futura, o porvir da humanidade. Não é à toa que na última questão do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta a questão que todo religioso quer saber. O reino de Deus um dia fixará na Terra? Resposta, sim. O reino de Deus um dia fixará na Terra. Por quê? Porque é da vontade de Deus que o reino de Deus fixe na Terra. Segundo os ensinos dados pelos Espíritos, com diversos médios e recebidos e coordenados por nosso Allan Kardec. É por isso que entra uma grande pergunta. É qualquer um que poderia ser codificador da doutrina espírita? Não. Tinha que ser uma mente muito brilhante, tinha que ter um coração muito nobre para que isso acontecesse. Por isso que é difícil nós desacoplarmos doutrina espírita e Allan Kardec. Assim sendo, na primeira edição de 57, surge o primeiro livro com 501 perguntas. 3 anos depois, surge a edição com 1019, até a 13ª edição. E por que eu pego esse slide aqui, gente? Por uma questão. Estamos falando de um século que não haveria computador, não tinha computador. Se não tinha computador, adivinhe, não tinha o Ctrl+C e o Ctrl+V. E outra coisa, para você acrescentar, suprimir determinadas questões, frases, palavras e contexto, você tinha que saber de qual livro. E Kardec sabia. Tinha que ter uma mente muito brilhante para realizar isso. Então imagine o trabalho de uma pessoa ter que fazer várias edições. Detalhe, Kardec não ganhava nada para fazer isso. Ele tinha que trabalhar durante o dia e à noite fazer esse trabalho aqui. É um trabalho muito grande de renúncia e sacrifício, que nem nós espíritas às vezes temos a noção. Assim sendo, o Livro dos Espíritos ele é dividido em 4 partes. Causas primeiras, mundo espiritual dos espíritos, as leis morais e esperanças e consolações. Por quê? Simples, gente. Porque causas primeiras, por quê? Porque tudo tem um começo. Tanto é que a questão 1 do Livro dos Espíritos é que o que é Deus. Assim sendo, quando ele tem as causas primeiras que surge o mundo espiritual, eis que surge então o segundo livro. Por quê? Porque o primeiro mundo na ordem das coisas é o mundo espiritual, o mundo físico é consequência. Então Deus primeiro cria o mundo espiritual e dentro do mundo espiritual ele cria o mundo físico. Então aquela ideia que nós temos, quando eu for lá para o mundo espiritual, não é assim. Na verdade, nós já estamos no mundo espiritual. O mundo físico ele está dentro do mundo espiritual.
Da relação, então, dos espíritos surge as leis, relação eu, Deus e o próximo. Nessa relação vai existir o quê? Esperanças ou consolações. Assim sendo, em 59, Kardec lança o livro que é o Espiritismo, que fala o quê? Sobre a introdução e a conclusão do livro dos Espíritos. Em 61, Kardec desenvolve o segundo livro, O Mundo Espiritual dos Espíritos, chamado Livro dos Médiuns. Em 64, ele desenvolve a terceira parte do livro, As Leis Morais, lançando o Evangelho segundo o Espiritismo. Em 65, ele lança o livro Céu e Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, do quarto livro Esperanças e Consolações. Ou seja, aqui que está a questão, o que é céu, o que é inferno. E então, em 68, ele lança o livro científico que desenvolve as causas primeiras, numa época que não tinha Ctrl+C e Ctrl+V. E então, 23 de abril de 86, Kardec ele recebe um aviso com relação à saúde. E aí eu peguei essa imagem do livro Kardec, lá na Netflix, que são cartas que Kardec recebia. Naquela época não tinha e-mail, tá, gente? Kardec recebia cartas do mundo inteiro. Ele lia cada uma e respondia todas e mandava de volta. Então, a senhora Amélie Baudet, que é sua adorada esposa, recebendo as cartas que não paravam de chegar, e então o espírito teve que, numa comunicação, falar: você precisa parar de responder as cartas, não dá tempo para isso. Você está comprometendo sua saúde. Então, a partir desse momento, Kardec teve que parar de responder as cartas para que ele protegesse a sua saúde, para que ele continuasse a missão dele, que é o processo da codificação. Eis então que o Espiritismo ele vem relembrando os ensinos do Cristo. Por quê? Porque o que é Espiritismo, gente? Espiritismo não é kardecismo. O próprio Kardec nunca se colocou nesse patamar. O Espiritismo é cristianismo redivivo. Qual é o papel do Espiritismo? Relembrar o que o Cristo havia asseverado e desenvolver tudo o que ele não pôde falar. Porque são palavras do Cristo. Relembrar o que eu disse e falar muitas outras coisas. Se o Consolador haveria de falar muitas outras coisas, é porque ele não podia falar, em virtude da alimentação intelecto-moral da época. Eis que o Espiritismo surge com a bandeira Deus, Cristo e caridade. Chico lhe relembrava isso. Kardec nunca falou fora do Espiritismo na salvação. E ele falou: se Kardec tivesse colocado fora do Espiritismo na salvação, eu teria saído. Não. Kardec colocou fora da caridade. Não há salvação. Eis então que nosso Kardec desencarna em 69, 31 de outubro de 89, 69, 1869, e aí ficou como legado o cemitério em Père Lachaise,